Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Região Sul: População e Economia. População da Região Sul. Entre as regiões brasileiras, a Região Sul é a que apresenta a menor área territorial e o menor número de estados. Dos três estados que a compõem, o Rio Grande do Sul é o de maior área territorial, abrigando também a maior população absoluta. Especificamente, o estado do Paraná tem uma população em torno de 11 milhões de habitantes, Santa Catarina em torno de 7 milhões e o Rio Grande do Sul acima de 11 milhões, sendo que esses são dados específicos ali do ano de 2017. Entre as capitais dos estados da região sul, a mais populosa é Curitiba, que, como Porto Alegre, é uma das metrópoles dessa região. Florianópolis é classificada pelo IBGE como capital regional muito importante. Florianópolis, no caso, tinha 485.838 habitantes em 1º de julho de 2017. Contudo, o município mais populoso do estado de Santa Catarina é Joinville, que na mesma data abrigava uma população de 577.077 pessoas, além de ser o município mais industrializado de Santa Catarina. Em dados de 2017, Curitiba tinha 1.900.000 habitantes, Porto Alegre 1.400.000 habitantes e Florianópolis um pouco mais do que 400.000 habitantes. A região sul apresenta bons indicadores sociais se comparada às demais regiões do Brasil. A menor taxa de mortalidade infantil do país foi alcançada nessa região, como também a maior esperança de vida ao nascer. Entretanto, como as demais regiões do Brasil, a região sul mostra sérios problemas sociais, como desemprego, violência urbana, grandes desigualdades de renda entre as classes sociais, bolsões de pobreza nas periferias das principais cidades, etc. Economia da região sul. Entre as regiões brasileiras, a região sul, depois da região sudeste, é a mais industrializada e a que apresenta maior PIB. Estudaremos a seguir os aspectos da sua economia. Agricultura na região sul. A região sul apresenta, de modo geral, uma agricultura moderna. Destaca-se no Brasil como grande produtora de grãos, soja, milho, arroz, feijão e trigo. Sobressai também na produção de aveia, centeio e cevada, em virtude das características favoráveis do clima subtropical. Destaca-se ainda na cultura do sorgo, da uva, da erva mate e do tabaco no Rio Grande do Sul, da maçã em Santa Catarina e da mandioca e do café no Paraná. Diferentemente de outras regiões do Brasil, na região sul a atividade agrícola assenta-se predominantemente nas pequenas propriedades de base familiar, que é uma herança do processo de colonização aí implantado desde o século XIX, como vimos nos assuntos anteriores. As exceções são os latifúndios nos campos da Campanha Gaúcha, no norte do Paraná, nas proximidades das cidades de Londrina e Maringá, e no município de Lages, em Santa Catarina. Tanto a pequena como a grande propriedade estão integradas à agroindústria alimentícia, que produz vinho, geleias, café solúvel, farinha de trigo, soja, milho, entre outros produtos. Norte do Paraná, do café à soja e o impacto social. Vinda do estado de São Paulo, a cafeicultura avançou para o norte do Paraná na primeira metade do século XX. Entre o final dos anos de 1950 e 1975, o Paraná foi o maior produtor de café do Brasil. A cafeicultura impulsionou o desenvolvimento dessa sub-região, onde estão as cidades de Maringá e Londrina. Por volta dos anos de 1960, no entanto, a cafeicultura começou a ser substituída por outras culturas. As geadas, a perda da fertilidade do solo e a queda do preço do café no mercado internacional fizeram com que muitos plantadores abandonassem a cafeicultura e a substituíssem pela cultura do algodão, da cana-de-açúcar e principalmente pela soja e também pela pecuária. Como o café era cultivado e colhido sem o uso de máquinas, diferentemente da soja, que é uma cultura mecanizada, essa substituição provocou uma crise social, representada por desemprego e migração de famílias do campo para as cidades. Algumas pessoas empregaram-se na construção civil, no comércio e em outros serviços, mas muitas estabeleceram-se na periferia de cidades e tornaram-se boias frias, dedicando-se ao corte da cana no estado de São Paulo e no norte do Paraná. A pecuária na região sul.
A região sul tem longa tradição na pecuária. Como vimos desde os séculos XVI e XVII, a criação de gado foi aí introduzida pelos colonizadores espanhóis e portugueses. Em 2015, a região abrigava cerca de 13% do rebanho bovino brasileiro, 26% do rebanho ovino, 49% do suíno e aproximadamente 45% do efetivo de galináceos. Amparados nessa criação, desenvolveram-se grandes frigoríficos em Santa Catarina, além de laticínios, curtumes e lanifícios abastecidos pela lã da pecuária ovina. Na cadeia produtiva da avicultura sulina, os grandes abatedores e frigoríficos articulam-se com os pequenos produtores para garantir a produção avícola na região e viabilizar seu próprio negócio. O extrativismo mineral no sul. A região sul dispõe de diversos recursos minerais, com destaque para o carvão mineral. Na depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, encontra-se uma faixa de terra que se convencionou chamar de Cinturão Carbonífero do Sul do Brasil. O carvão mineral extraído de Santa Catarina destina-se principalmente ao mercado nacional, abastecendo as siderúrgicas dos estados de São Paulo e Minas Gerais e do município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, entre outras. Transportado por ferrovias até os portos de Imbituba e Laguna, em Santa Catarina, segue daí por navios cargueiros até Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em direção àquelas siderúrgicas. Já o carvão mineral extraído no Rio Grande do Sul e no Paraná não é considerado adequado para a siderurgia, sendo utilizado pelas usinas termoelétricas regionais. No passado, o carvão aí extraído era utilizado como combustível para locomotivas a vapor. A extração do carvão mineral a céu aberto ou em galerias causa danos à paisagem e os entulhos colocados na superfície contaminam as águas com seus sais e ácidos. Atividade industrial no Sul. Dois fatores foram extremamente importantes para a industrialização do Sul: a imigração estrangeira e a organização de uma economia voltada para abastecer de início o mercado regional. Muitos dos imigrantes que se dirigiram para o Sul, principalmente italianos, alemães, poloneses e ucranianos, possuíam conhecimentos técnicos de fabricação de produtos de vários ramos industriais: vinhos, tecidos, porcelanas, cristais, máquinas, vestuários, móveis, carroças, produtos alimentícios, etc. Esses grupos iniciaram o processo de fabricação com base no artesanato familiar, em seus próprios domicílios, no fundo do quintal, ou em pequenos barracões e oficinas. Com o passar do tempo, algumas dessas manufaturas transformaram-se em indústrias de grande porte. A partir da década de 1960, com a maior integração rodoviária das sub-regiões do Sul, e destas com o Sudeste e outras regiões do Brasil, as indústrias do Sul, que antes se limitavam a atender ao mercado regional, passaram também a vender seus produtos para todo o país e para o exterior. Assim, a atividade industrial da região Sul cresceu de forma considerável, tornando-se a segunda região mais industrializada do Brasil. Com o processo de desconcentração industrial em curso no Brasil, empresas de grande porte têm se instalado na região Sul. Entre elas, merecem destaque as indústrias automobilísticas instaladas em São José dos Pinhais, que é um município da região metropolitana de Curitiba, e em Gravataí, que é um município da região metropolitana de Porto Alegre. Outro fator que impulsionou o desenvolvimento econômico da região Sul foi a criação do Mercado Comum do Sul, o Mercosul. O Mercosul. Em 1991, representantes dos governos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, reunidos em Assunção, que é a capital do Paraguai, criaram o Mercosul, tratado assinado entre esses países com o objetivo de eliminar as tarifas alfandegárias e outros obstáculos que dificultassem as relações comerciais entre eles. A criação do Mercosul dinamizou as trocas comerciais entre os países membros de forma considerável. Por causa da proximidade com o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, a região Sul foi beneficiada com a criação dessa organização internacional, lembrando que o Mercosul é uma modalidade de bloco econômico. Tal proximidade facilita o transporte de mercadorias do Sul para os países vizinhos, reduzindo os custos das empresas. Chegamos ao fim de mais uma aula de Geografia. Saudações geográficas e até a próxima!